lentos, enquanto a desinformação, Não, ela as voa. pessoas fazem questão de multiplicar, Não, né, e serem bastante rápidas. Seria o maior desafio hoje em dia, né, Marivaldo? Essa questão de combater As as fake mentiras, news. as fake news, as invenções, né? Exatamente. As mentiras. As né? mentiras, né? Exatamente. Sobre todo o processo, sobre as eleições e sobre a instituição, né? Exato, Como Sinara. elas funcionam, né? Exato, e nós temos vários mecanismos, né? O site do TSE, ele tem como o eleitor checar informações, nós temos os fatos e boatos, nós temos vários meios de que o eleitor A própria possa fazer essa justiça se checagem. modernizou até para combater isso, né? Exatamente. Então, assim, é interessante que o eleitor, né, e que os próprios candidatos também que participam, né, estão todos dentro desse processo democrático, pudessem verificar toda informação que fosse divulgada, a sua veracidade, para que a gente não tenha um retrabalho, né? E quando eu digo a gente, tanto a Justiça Eleitoral como o próprio candidato, que às vezes eles têm que ir atrás de outra notícia que o seu adversário divulgou e gastar todo aquele tempo, né, para esclarecer realmente a verdade dos fatos. Marivaldo, vamos falar do TRE aqui de Petrolina, né? Os cartórios eleitorais aqui de Petrolina. Nós temos 3 zonas, né? A 144, a 83 e a 145. A maior é a 83, se não me engano. Ou é a 145. A 145 é a maior, né? A 145 envolve uma boa parte do interior também, né? Exatamente, né? Desde 2016, com o rezoneamento, a gente teve a zona rural toda dividida entre as 3 zonas, mas a 145 ainda apresenta um eleitorado, acho que aproximadamente 5 mil eleitores a mais do que a zona 83, e esta, por sua vez, 5 mil eleitores a mais que a zona 144. 144. Agora, a zona 83, ela abrange muito a zona urbana de Petrolina, não é isso? Temos sim uma parte da zona urbana, mas nós pegamos aquela zona ali em Rajada, então todo aquele lado esquerdo da BR Rajada, Pau Ferro, Ponta da Serra, os projetos irrigados do 1 ao 5, depois nós entramos aqui na estrada da Tapera e pegamos Tapera, Roçado, Catinguinha, Agrovila, a Ilha do Maçangano, também está vinculado, e o C2, né? Esta é a zona rural da zona vinculada à zona 83. Já a zona 144 pega ali toda a estrada das Pedrinhas, então todos aqueles povoados e distritos. Depois ela vai aqui para a BR e pega de Isacolândia, pega Poço da Cruz, toda essa região. Serrote, né? Serrote do Urubu, tudo dentro da zona 144. O município é todos esses extenso. bairros de casa, Zona Leste, né? Sim, loteamento Recife, toda aquela região está vinculada à zona 144 e a zona 145 pega aqui essa outra parte do meio, aquela parte ali próxima aos Burrinhos, os projetos do 6 ao 9, nós temos ali Caruá, Caetitu, Atalho, tudo, Uruás, tudo vinculado à zona 145. Meu amigo, é muito distante uma coisa assim. Aí entra a parte de Marivaldo. Essa logística, ela fica na sua mão ou tem outra pessoa responsável para fazer essa logística de distribuição das zonas? Hoje a zona, nós temos uma distribuição aqui de competência, né? Hoje se encontra na zona 83 a competência de administrar o depósito de urnas. E aí a gente administra essa logística assim, de distribuição de urnas, porque as urnas Onde é que fica o encontram, depósito? fica lá no próprio fórum eleitoral. Nós temos 2 pavimentos e um dos pavimentos é o depósito de urnas. E hoje está com a zona 83 essa administração do depósito de urnas. Então a gente auxilia o TRE, ele envia servidor também para administrar na época de eleição esse depósito e junto com ele, com o servidor designado, a gente está aí nessa frente. Fala ali com ele pra ele parar um pouquinho. Ele tá gritando aqui dentro esse rapaz. Desce. Desce, tenha calma, meu filho. Deixa eu falar, Marivaldo. É interessante, a gente tem que ter muito respeito, gente, com essa instituição. Muito respeito. Um trabalho danado, né, Maria? Não, o tribunal, ele nunca para. Nunca. Mesmo tendo ou não eleições, os cartórios não param. Preparam as próximas, né? Termina um e já vai começar Exatamente. o preparo Eu digo das que próximas. só quem está do lado de cá, da Justiça Eleitoral, sabe o que é preparar uma eleição. Porque assim, a gente está acabando 2022 e daqui a pouco já iniciamos a próxima 2024. de 2024, que a gente tem que contar material, a gente tem uma logística para planejar e nada disso é planejado de última hora. Tudo é com muita São antecedência. quantas pessoas testado. envolvidas no trabalho?
Você fala... No dia No da todo, eleição, é. no dia da eleição mesmo, que é o dia, né? Nesse processo, né? O que eu A estava aqui partir de comentando com o janeiro. Galbi, né? Só de mesário nós temos mais de 3 mil mesários envolvidos. 3 mil Junto mesários. com administradores de prédio, nós contamos aí com a participação da Polícia Militar, então assim, toda a tropa será utilizada em locais de votação. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Guarda, nós temos a Ampla, nós temos órgãos que nós requisitamos veículos e motoristas, então a Univasf, a Embrapa, a Codevasf, a Prefeitura Municipal de Petrolina. Então, assim, é um mundo de gente, né? E, assim, é aquela festa que está todo mundo espalhado e algum tempo antes a gente se junta para dar certo. E eu digo que é uma festa que começa de trás para frente. Já deu certo e agora a gente vai trabalhar. Agora, veja só como é grandioso, gente, esse negócio. Você imagina comigo, coisa por coisa. Vamos lá. Você tem que ter transporte. E no transporte leva o quê? Combustível, que é caro. Exatamente. Aí você tem o próprio carro em si, né? O transporte em si. Aí, transporte, gasolina. Aí você tem comida. 3 mil pessoas precisam se alimentar. Se não me engano, são 2 refeições ou é uma só? Atualmente nós estamos pagando um vale alimentação para essas pessoas convocadas. É melhor, né? Elas recebem. Exato. É mais prático, né? A gente faz esse pagamento logo no início do dia, do domingo. A gente pode saber e ele quanto já é? recebe. Pode sim, esse valor é público, é publicado numa portaria do tribunal, R$ 45,00 atualmente o valor pago para alimentação. Para cada uma das pessoas, exato. Veja o montante de dinheiro, né? A gente está falando aí de milhares de dinheiro, né? Milhares de dinheiro. Que você tem aí aluguel de carro, aluguel de carro não, que aí as instituições elas oferecem, né? Exatamente, nós requisitamos, mas o tribunal também, dentro das suas despesas, tem locação de veículo, né? Como é que funciona, Marivaldo, por exemplo, essa questão das locações? Porque o tribunal, ele autoriza, ele tem, você pode transportar pessoas. Tem gente que não pode se locomover, quer votar, né? É pessoa com deficiência. Tem pessoas que são muito humildes, não têm condição de pagar uma condução. Como é que funciona isso nesse processo legal das eleições? Veja só, em relação ao transporte de eleitor, Isso. a gente tem uma lei que ela regulamenta esse transporte de eleitor. Esse transporte de eleitor não pode acontecer dentro da zona urbana. A lei proíbe. Então, assim, para transportar um deficiente, nós não temos autorização de fazer, nem nós, nem qualquer pessoa, porque a lei proíbe a concessão de transporte e de alimentação por terceiros, somente aqueles autorizados pela Justiça Eleitoral, porque nós temos como requisitar. Aqui este ano nós estamos mais uma vez repetindo um programa de muito sucesso, que é o programa de eleições acessíveis, onde em parceria com o governo estadual a gente utiliza um transporte que já é oferecido para os deficientes, que é o PE Conduz, e neste dia nós vamos utilizar para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Né? O tribunal abriu um período de inscrição. Existiam 22 vagas, a gente sabe que é muito pouco ainda para um município da nossa extensão, mas ele é um programa que começou em 2020 e precisa ser implantado ainda, né, ser consolidado. Mas este ano nós já crescemos porque nós já duplicamos a capacidade de 2020. Então, para as pessoas deficientes, né, o tribunal vem trabalhando, inclusive ontem eu recebi um contato, nós vamos transportar um eleitor para atalho, um casal de pessoas deficientes. Então, assim, se engrandece o nosso trabalho, porque a gente não está preocupado somente com o voto, mas com a dignidade dessas pessoas que precisam exercer o direito político, a cidadania, que é garantido de forma absoluta, né, pela nossa Constituição. Agora, para fazer esse cadastro, a pessoa... Olha, eu tenho deficiente e tal. Como é que ela faz? Foi disponibilizado, Calbi, um contato, um telefone exclusivo para esse cadastro. Nós, inclusive, realizamos semana passada, salvo engano, no dia 19, aqui um evento, onde nós tivemos a presença do presidente do tribunal, do vice-presidente e corregedor, de 2 desembargadoras, de toda a equipe da comissão multidisciplinar de acessibilidade do tribunal. Para divulgar, nós convidamos deficientes visuais, deficientes auditivos, para mostrar a urna, como funcionaria, quais são os instrumentos que a urna permite, e reforçamos a divulgação desse transporte que ia ser disponibilizado. Né? E a gente destacou que, por causa do quantitativo, que ainda é muito pequeno, que a gente sabe da necessidade, que fosse dada prioridade àquelas pessoas realmente que não têm uma família, que possa fazer a condução,
não tem um amigo, e quiçá a gente um dia vai oferecer aí para todo mundo realmente que se encontra nessa situação. Petrolina hoje é um destaque, né, em Pernambuco pela presteza dos serviços do TRE. Né? A gente sabe que as nossas eleições aqui, elas têm resultados muito positivos. Vamos falar do dia da eleição. No dia da eleição, como é que vai ser a contagem de votos, onde ela vai acontecer, quem pode entrar nesse recinto, como é que vai ser tudo isso? Jacob, é importante, né, essa sua colocação. Antes eu queria destacar realmente o nosso histórico de eleições muito tranquilas. Ontem eu estive em uma outra emissora, né, e até comparei, eu disse, nós somos, né, na nossa cidade, logo na entrada tem uma placa que diz que é terra dos impossíveis, né? É. Eu até fiz uma comparação, eu disse, então agora nós vamos mostrar realmente que nós fazemos o impossível. E diante de tanta divulgação que teremos eleições muito agitadas, eleições, né, tanta coisa que tem sido dita, e nós vamos fazer eleições tranquilas. Então, como você falou, nós temos sim garantido aqui essa realização de eleições tranquilas. Em relação à totalização e transmissão dos resultados, elas vão realizar-se nos cartórios, tanto da Zona 83, da Zona 144, 145, cada uma com sua junta eleitoral, né? Todas as zonas estão com juntas eleitorais publicadas a partir das 17 horas, que é quando encerram-se os trabalhos nos locais de votação e começamos a receber as mídias de resultado. Essa totalização pode ser acompanhada por fiscais, por delegados designados pelos partidos ou federações, né, que já estão nos informando, as pessoas que vão acompanhar, né, diante da legislação essas pessoas podem acompanhar, tem uma certa distância em relação às máquinas que estão sendo transmitidas. Nós aqui temos um histórico também que as pessoas não costumam ir muito ao cartório eleitoral, porque hoje a tecnologia permite, inclusive, que vocês saibam os resultados até antes. Verdade, porque os BUs são publicados nos locais de votação. As pessoas vão fazendo as contas já. Exato, a internet traz informação muito rápida. Então, assim, a junta às vezes fica até por último, porque vocês, né, diante dos cálculos aí, às vezes já estão diagnosticando quem são os vencedores. Mas isso é importante. A gente quer dar quem quiser ter alguma dúvida, a gente tem os telefones aqui da Ponte, né, disponíveis para os ouvintes. WhatsApp e telefone também é 3024-2744. Ou 3861-1102. Então, quem tiver alguma dúvida, né, Calbi? Alguma dúvida, manda pra gente. Liga pra gente, Marivaldo tá aqui. A gente tirou ele lá do trabalho dele, que ele disse que tá tudo rápido, tá tudo precisando. Tá para ontem, mas ele tá aqui, ele disse que é importante prestar, né, esses esclarecimentos para que tudo saia dentro dos conformes, né? Exatamente. Apesar com que a justiça realmente tem se dedicado a ter um processo eleitoral, apesar de todo um momento anterior conturbado, mas que no dia tudo saia dentro do que previsto, né? É justamente isso que eu quero falar contigo, Marivaldo. É o seguinte, a gente sabe que Petrolina tem um histórico de eleições tranquilas e tudo mais, que o trabalho do TRE é bem avaliado aqui em Petrolina, no Vale do São Francisco. Mas a gente está com uma eleição muito aguda no sentido da violência se espalhando pelo país inteiro, né? Insegurança, né? Inclusive, foi pedido agora um reforço para resguardar os mesários no Brasil, né? O TRE teme, o TSE também teme, que por causa desse clima de ódio que foi implantado no país, né? De discussões acirradas, os mesários podem sofrer ataques. Quais são as providências que o TRE aqui em Pernambuco está tomando, em Petrolina principalmente, em relação para resguardar os mesários, né, nessa eleição? É importante, mais outra colocação sua, Calbi. Nós reunimos com os órgãos públicos semana passada, fizemos uma reunião com representantes da Polícia Militar, do BIESP, da Polícia Federal, né? Os delegados compareceram, todos os delegados da Polícia Civil, a AMPLA, a Guarda, a Polícia Rodoviária Federal. Então, estão todos aqui unidos para que a gente consiga fazer, sim, eleições tranquilas, né? Todos os locais de votação terão policiamento, a polícia não tem limitado esforços para manter a ordem
tanto no período anterior quanto no dia da eleição, né? Você destacou bem a nossa preocupação com o dia da eleição. Nós teremos, sim, força policial em todos os locais. Isso. No fórum, com as autoridades. Então, assim, nós estamos em todo um planejamento, né? A polícia com todo o planejamento dela estratégico, né? A Polícia Federal, a Polícia Civil. Então, assim, todos os órgãos estão se preparando para que a gente mantenha essa tranquilidade, né? Você destacou, isso aí é público e notório, que a gente vem atravessando uma fase de atos de violência. A gente tem percebido aí na imprensa local, nacional, registro de alguns atos mais exagerados, né? É uma pena que a gente presencie isso numa festa, como Sinara iniciou aqui o nosso debate, falando que é uma festa. E assim, a gente vai para uma festa com alegria. E isso não combina com alegria, né? Mas que a gente tente, né? E aí eu deixo um recado para todos os eleitores, para todos os candidatos, que a gente mantenha a tranquilidade, né? Todos têm direito de votar, direito, inclusive no dia da eleição, de fazer uma manifestação silenciosa, porque nós não podemos ter propaganda, mas o eleitor pode se manifestar silenciosamente de sua vontade política. Então, assim, eu acho que se todos respeitarem, a gente terá uma eleição tranquila, como a gente sempre fez, né? A democracia está aí para isso, para permitir. Agora, a gente tem que exercer os nossos direitos dentro de uma área sem invadir os direitos dos outros, né? Sem descumprir as determinações legais. A eleição é festa, mas ela tem um regramento, né? Não pode ser uma festa desordenada, senão não é festa, é bagunça, né? Exatamente. Desse ponto de vista aí da manifestação, né, do dia, do quem tem seu candidato, sua candidata, o que é que o eleitor realmente pode? Para não... O que é proibição... Não ser detido, não ser impedido porque a polícia tem, né, a justiça eleitoral dá essa autonomia, os policiais realmente sabem o que é que tem. Eu acho que vocês fazem um treinamento com toda essa equipe, né? Então, o que é que o eleitor e a eleitora podem, assim, querer demonstrar sua vontade no dia? Eu quero destacar que a Polícia Militar, né, vem fazendo um trabalho muito importante, né? Eu não participei, mas eu soube que eles estão em treinamento constantes, né, passando instruções para toda a tropa, desde o Comando Geral da Polícia Militar, inclusive o nosso 5º Batalhão aqui, vem bastante reforçando todas as informações necessárias para essa tropa que vai estar envolvida nos trabalhos eleitorais. O eleitor, Sinara, no dia da eleição, ele só pode fazer manifestação silenciosa. Ele pode usar uma camisa indicando o candidato que ele vai votar, o partido. A cor também, né? A cor também. Ele pode utilizar um adesivo colado, broche. Tudo isso ele pode utilizar. Inclusive, a gente costuma até dizer nos treinamentos, para o pessoal que vai trabalhar, ele pode ir até enrolado em bandeira. Ele pode utilizar a bandeira. Agora, o mais importante de tudo é que ele esteja com tudo isso, mas sem compartilhar a sua manifestação. A gente até brinca, porque geralmente o eleitor que se utiliza de tudo isso, ele está mais agitado e ele quer falar, ele não se contém. Mas é o que a gente reforça para o eleitor, né? Ele pode fazer uso disso, porque a legislação permite, mas ele tem que permanecer em silêncio, porque qualquer ato dentro dos locais de votação ou ainda nas ruas, ele pode se caracterizar como boca de urna e isso é proibido. Agora, é importante lembrar, você que é eleitor, né, que existem algumas regras que você precisa tomar, seguir no dia da eleição. Uma delas fala do celular. Isso. Né? O celular tem sido até motivo de discussões em Brasil afora, que o TSE decretou que não vai ser possível levar o celular para dentro da cabina de votação. Como é que vai ser isso, Marivaldo? Exatamente, né? Nós já tínhamos essa regra do celular em eleições anteriores, só que uma regra com uma outra linguagem, porque a regra dizia que o celular não devia ser utilizado na cabina de votação. Então nós já vínhamos orientando o eleitor que ele não podia fazer uso de celular, de aparelhos eletrônicos, de câmera, na cabina de votação. Este ano, o TSE, quando editou a resolução de atos preparatórios, trouxe um novo formato a esse dispositivo, destacando que o eleitor não pode ir para a cabina de votação com o celular. Então,
que isso fique bem claro. O eleitor pode entrar no local de votação com o celular. O eleitor pode ir na sessão. Por quê, Marivaldo? Porque ele pode utilizar um documento de identificação digital. Ele pode se apresentar com a CNH digital, ele pode utilizar o e-título, que é o nosso documento eletrônico da Justiça Eleitoral, e isso vai estar no celular. Então ele pode adentrar na sessão com o celular. Ele só não pode ir para a cabine de votação com o celular. E isso nós vamos preparar todas as sessões eleitorais, com uma cadeira, uma mesa, para que o eleitor possa depositar o seu celular lá, registre o seu voto, ao sair da cabine, pegue seu celular e já saia da sessão, né? Tudo isso é uma forma de garantir o sigilo do voto. É uma preocupação muito grande, porque é uma garantia constitucional de que o voto ele é sigiloso. E aí, hoje a gente com o celular, a gente faz tudo, né? A gente grava, a gente fotografa. Então essa é a preocupação da Justiça Eleitoral. Para que a gente não venha quebrar o sigilo. Como ocorreu em 2020, né? Muitos casos, né? Das pessoas mostrando o seu voto. Se é secreto, né? Exatamente. Não precisa nem desenhar. Foi o que o Alexandre de Moraes disse, o voto é secreto. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta aqui para você, da Janice Almeida. Ela mora no bairro Henrique Leite. E ela diz assim, olha, perdi meu título eleitoral. Estou preocupada. Será que eu posso votar sem o título? Dona Janice, a senhora pode sim votar sem título, tá? O que o eleitor não pode deixar de levar é um documento de identificação com foto, o RG, a CNH, a carteira profissional, ela física, porque ela digital, ela não é aceita, um passaporte. Agora, o título, se ela não tiver, não tem nenhum problema. O que eu indico à dona Janice é que ela consulte antes a sessão e o local dela de votação, que acontece muito, Calbi, das pessoas irem porque já votou naquele lugar e esqueceu que um dia ela mudou. E isso causa um certo tumulto no local de votação. Então, dona Janice pode consultar antes a sessão dela, isso pela internet. Ela faz a consulta no site do TSE, do TRE ou pelo e-título. E para votar, ela leva somente o documento de identificação dela. Na verdade, Janice, não se preocupe. Com foto, né, Marivaldo? Com foto. Exatamente, um documento com foto. Não se preocupe, Janice, que você vai votar, com certeza. Vamos voltar aqui para as urnas eleitorais. Quantas urnas nós temos na seção 83? Ou se você tiver os números gerais, seria bom de saber. Nós temos 220 urnas na zona 83, 230 na zona 144 e 223 na zona 145. Esse é o total de sessões ativas e cada sessão tem uma urna correspondente. Fora isso, nós temos um acervo de urnas de contingência. Petrolina tem 60 urnas de contingência, então em havendo qualquer problema e sendo necessário, porque nós temos uns procedimentos técnicos a seguir, nós poderemos fazer substituição. Não é o que nós queremos, porque nós queremos que essas urnas funcionem, não precise de nenhuma providência que cause a substituição, mas se for necessário, isso está previsto na legislação que a gente pode fazer a substituição de urnas, mas o nosso acervo é esse que eu destaquei. Interessante isso. Agora, acabou as eleições, né? Acabou a votação às 17 horas. A logística de segurança para transportar essas urnas. O TSE, obviamente, e o TRE estão atentos, né, a ataques, né, que a gente também sabe existe esse acirramento, né? Esse acirramento. A gente sabe que existe por parte de alguns que querem roubar as urnas. Já houve casos no Brasil de urnas serem roubadas no seu trajeto, né? Vários policiais foram assaltados, levaram até as urnas. Complicada essa história, né? Como é que vocês estão prevendo tudo isso? Há um gerenciamento disso, né? Sim. No âmbito estadual, nós temos uma comissão de logística dentro do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, onde está sendo tudo muito bem desenhado, Calbi, né? Todos os planos de segurança. Nós teremos o apoio, mais uma vez, da Polícia Militar para escoltar tanto a entrega das urnas, quanto os seus recolhimentos, quanto das mídias de resultado. Então, eu não vou detalhar aqui o plano de recolhimento, mas a população pode ter certeza que está tudo sendo planejado nos mínimos detalhes para que a gente venha fazer tudo com muita segurança, né? E o importante é que esse material chegue à Justiça Eleitoral
e possa ser transmitido. E é interessante que a população, né, tenha essa consciência de que é importante que esse material chegue. Então, assim, é muito triste a gente saber que isso, que pode ser planejado, né, aí... Roubos, né? Roubos, né, trancamento de ruas. Então, assim, isso só vem atrapalhar a conclusão dos nossos trabalhos. Eu acho que todos têm interesse de que o resultado seja o mais rápido possível, para que os eleitores possam saber, né, quem foram os escolhidos para os próximos 4 anos. Os locais de votação já Sim. estão sendo planejados, preparados? Quando é que vocês vão organizar, né, as salas, as escolas, né, os prédios, né, que tem as sessões? Sim, Sinara, tudo já planejado. Todos os locais de votação já estão devidamente, inclusive, publicados, né? Nós publicamos isso em agosto, a relação de todos os locais de votação aqui do município, né? Todos já estão requisitados, todos estão vistoriados. Alguns precisaram ter modificações, né? Inclusive nós temos ainda uma pendênciazinha muito pequena em relação a um local de votação, mas já estão todos devidamente montados, né, na logística. Ainda não tem material nos locais de votação, porque nós faremos ainda a entrega no final desta semana, mas quanto aos locais, já está tudo devidamente organizado. Agora, vamos falar do eleitor, né? O eleitor, ele quer saber, assim, o que fazer. Tem muita gente mandando aqui recados aqui pra gente, mas um deles diz respeito a justamente a documentação, né? Ele quer saber sobre a documentação. Nós já falamos desse caso. Voltando ao TRE, daqui a pouco eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Voltando aqui ao TRE, as providências cabíveis já estão sendo tomadas? Exatamente, né? Tudo já está muito planejado. Como eu disse, a gente começa a eleição muito antes. Talvez para o eleitor isso comece com a campanha eleitoral. Com a propaganda, com o registro de candidatos, com realização de convenção. Mas quando isso vem aparecer para a sociedade, nós já estamos trabalhando já faz um tempo. Praticamente então, já para preparar a eleição em si. Exatamente. Né? Então, assim, tudo acontece, tudo está planejado, né? Com plano de contingência. Então, assim, isso está muito bem desenhado, né? E o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que já vem, inclusive, ganhando... aí já nos últimos anos selo diamante pelo CNJ por que todo massa, o trabalho, né, que vem sendo realizado. Ele mais uma vez está primando pela excelência do serviço dele prestado à sociedade. Eu acompanho o tribunal daqui de Pernambuco no Instagram. Eu acho muito bom todo o material que eles fazem. Eles explicam tudo e linguagem bem acessível. Bem acessível, né? Eu recomendo vocês seguirem também. Sim, o TRE no Instagram, porque ninguém fica em dúvida. Exato. A nossa assessoria de comunicação tem sido mesmo. Bastante excelente nessa divulgação de informações. Tem uma pergunta interessantíssima aqui. Muito obrigado, Amadeus. Amadeus é lá de Lagoa Grande, né? Amadeus Sobreira. E ele diz assim: olha, eu sou CAC. CAC são os caçadores, né, os atiradores, né, que fazem parte aí do grupo de caçadores e atiradores esportivos do Brasil. Eles, eu sou CAC, né, sempre ando com a minha arma, né, tenho porte e posse de arma. No dia da eleição, eu vou poder entrar com a minha arma dentro da cabine eleitoral? Ele não vai caçar eleitor, né? Se ele é caçador. Seu Amadeu. Seu Amadeu, seu exatamente Amadeu. Como o Calvin falou, né? Os CACs, que são os caçadores, os atiradores e colecionadores. Isso, são de clubes, armas, né? Que têm os seus registros. Isso é importante. Foi uma modificação feita recentemente, este ano, né? E está proibido o eleitor utilizar 48 horas antes, no dia da eleição e 24 horas depois. O porte de arma para o acesso aos locais de votação só está permitido para os policiais em serviço. Então, somente os policiais em serviço, as pessoas que estão em serviço, poderão portar arma dentro dos locais de votação. Fora desse caso, a legislação traz a proibição. Então, o eleitor não deve comparecer aos locais de votação se não for militar em serviço, né, policial em serviço, portando sua arma. Então, policiais civis, federais, que não estiverem em serviço também não poderão portar.
É o que diz a legislação, Tem Sinara. que seguir, né? Exatamente. Deixar bem claro Os isso. locais vão estar todos sinalizados, né, informando dessa proibição do porte de arma. E a polícia também já está orientada, né, isso é uma tarefa da força pública, de tomar as medidas cabíveis. Nando, muito obrigado pela pergunta, interessantíssima a sua pergunta. Ele fala lá do Parque Jatobá, e ele está dizendo assim: meu tio, na última eleição, foi barrado de entrar na sessão eleitoral por estar embriagado, né? E é um caso sério. Tem que comemorar depois. Aí ele pergunta o seguinte: a proibição de bebidas alcoólicas, ela vai continuar? Como é que está essa situação? Veja só, a conhecida lei seca, né, que é aquela lei que é baixada pela Secretaria de Defesa Social para o final de semana das eleições, ela não chegou ao nosso conhecimento ainda, da Justiça Eleitoral, que a SDS em Pernambuco tenha feito a edição desse tipo de portaria. Para tornar proibitivo. Cabe Exatamente. à Secretaria, né? Exato. Nas eleições anteriores, a gente não tem recebido, a Secretaria não tem editado, nas últimas eleições, pelo menos, a lei seca. O TRE também não tem editado nenhuma norma, porque isso seria da atribuição da Secretaria de Defesa Social. Em relação aí ao episódio que Nando fez isso? Nando. De Chacô. Lá do Parque Jatobá. A gente não faz proibição da pessoa de Nando, né? embriagada votar. Porém, se houver perturbação dos trabalhos eleitorais, aí sim aquele eleitor deve ser retirado do local de votação. Então, assim, se você bebeu um pouco a mais do que deveria, o goró desceu legal, você deve comparecer ao local de votação, muito quieto, votar e logo sair. Agora, se você permanece no local atrapalhando o fluxo da votação, agitando, provocando alguma desordem, do mesmo jeito que eu falei anteriormente, cabe à força pública que está no local adotar as providências necessárias. Nando mandou de volta aqui para você, ele retuitou aqui pra gente. Ele diz: ô Marivaldo, festa sem bebida não dá. Olha, mas ele primeiro vota, viu, Nando? Vai lá, Nando, vota primeiro, depois a gente comemora. Tem o dia todo para comemorar, né? Falando em comemorações, né? Eita. Aí entra a parte de onde tem pessoas que vão se agrupar, vão fazer aquele... Que já começa... Perto da urna, perto das sessões. final das sessões. Pode? Gabi, é proibido propaganda no dia da eleição, né? A propaganda a gente sabe que ela vai encerrar totalmente às 22 horas do sábado, porque no sábado ainda pode haver distribuição desses santinhos, desses panfletos, ainda pode ser realizadas algumas movimentações, né? Fora ainda pode ter comícios. carreata, essas coisas? Sim, no sábado, porque os comícios encerram, salvo engano, na quinta-feira. Na quinta, Então, ainda pode ter alguns atos no sábado. Mas no domingo, não pode ter ato político nenhum. E a aglomeração não pode acontecer, né? E na sexta? Na sexta, sim. Sim. Na sexta, fora o comício, né? Fora Porque, salvo engano, no isso. calendário eleitoral, o comício encerra na quinta-feira. Não pode visitar, né? Visitar, caminhar, né? Exato. Só não pode o comício que está pode ter a encerrado, fala, né? O debate encerra quinta, alguns atos vão encerrando, porque o calendário eleitoral ele estabelece um fim para cada tipo de propaganda. Certo. Mas no domingo está proibido qualquer coisa, seja longe ou seja perto, Galbi, das sessões eleitorais. Exato. Que a aglomeração não pode acontecer no dia, a regimentação de eleitor, porque você junta a militância e daqui a pouco está juntando o eleitor, está distribuindo o santinho, está colando um adesivo. Isso se chama regimentação do eleitor e é combatido pela legislação eleitoral. E é proibido, que é boca de urna. Né? Exatamente, Sinara. O comércio de bares, restaurantes, desde que seus funcionários exerçam o direito de votar, está permitido? Como é que é? É como eu destaquei antes, a SDS não nos encaminhou aqui, nenhuma das zonas ainda recebeu nenhuma informação. Então, assim, isso cabe à SDS. Então, está fora da atribuição da Justiça Eleitoral falar sobre a abertura de bares, venda de bebidas, porque é a atribuição da SDS. A gente já, mesmo já no período eleitoral, né, que a gente começa a contar de sexta, sábado, domingo, pode-se compartilhar vídeos, essas coisas, eu digo do eleitor,
sobre seu A candidato? manifestação popular. eletrônica, Pode? virtual. Fabi, eu estou agora só para confirmar a data, mas a propaganda da internet também encerra antes, né? Então, no dia da eleição, não deve circular, né? Fora a propaganda que já existia naquela época, que foi feita anteriormente, ela permanece porque a data dela é anterior. E os candidatos mas têm que a tirar circulação no dia não. das suas redes? Não, desconheço, não lembro nenhuma norma sobre a retirada, Sinara. Mas a circulação, eu sei que no dia ela já vai estar encerrada, Certo. porque a propaganda eleitoral na internet também tem a data de encerramento. Tem uma pergunta interessante aqui, que vem lá do Jatobá também, né? Eu acho que é amigo lá do Nando. Está perguntando se eu tenho uma criança de 6 anos. A audiência está boa na região, né? Não tem ninguém, eu não tenho ninguém. Quero votar. Posso levar minha criança para a sessão eleitoral? Já, pergunta importante, né? Aí da eleitora do Jatobá. A nossa recomendação... Sandra Alves, viu? Dona Sandra, a criança pode ir com você. A nossa recomendação é que ela não vá para a cabina de votação. Então ela pode aguardar a próxima mesa dos mesários, né? Lá dentro da sala, porque a senhora não tem com quem deixar o filhinho ou a filhinha. Mas não deve ir para a cabina. Isso tudo igual ao raciocínio que a gente usa para o celular. Preservar o sigilo, né? Porque a gente tem uma criança, a criança pode mexer no equipamento. Criança sempre é mais a criança pode chamar a atenção à espontânea. foto, às vezes a criança já sabe ler, hoje as crianças estão cada dia mais pra frente, né? Então, tem criança que é o capeta, né? A gente já viu, né? E aí, tudo para preservar No o bom sigilo sentido. da cabina de votação. E aí a gente orienta aos mesários e aos eleitores que crianças devem permanecer fora da cabine aguardando a pessoa que o levou ao local de votação. É uma excelente Então pergunta. os pais não levem os seus filhos, desde o pequenininho ao maiorzinho. Se você puder deixar em casa, melhor. Mas se você não tiver Não como, leve que a pra gente cabine. sabe pessoas que não tem como, né? Então podem ir ao local. Porém, essa criança não pode ter acesso à cabine de votação. Dona Marivalda do São Gonçalo, tenho 83 anos, quero exercer minha cidadania. No dia da votação, eu terei prioridade? Exatamente, dona Marivalda. A senhora já respondeu a minha pergunta. A senhora tem direito à prioridade, inclusive uma super prioridade. Eu sempre costumo falar isso nos treinamentos. Por quê? Por quê? As pessoas a partir de 80 prioridade, anos, ela tem prioridade além de todas as demais. Isso. Então, assim, se tem 10 pessoas entre 60 e 70 anos, quando a dona Marivalda chegar no local de votação, ela passa na frente dessas 10, porque existe uma lei que garante uma super prioridade para as pessoas a partir de 80 anos. Então, ela se identificou como 83 anos. Então, ela tem essa mega prioridade aí e pode sim gozar do direito garantido pela lei. Eu quero dizer para a senhora, dona Marivalda, que o São Gonçalo é um bairro bem atendido pelo TRE, né? Nós temos ali, se não me engano, são 12 urnas eletrônicas. Nós temos 24, na verdade, porque nós temos 14 na escola Evanira de Souza, que é ali entre o São Gonçalo, Rio Claro, né? E nós temos o Paulo Freire, já mais no final já do bairro São Gonçalo, com mais 9. Então, são 23, na verdade, 23. né? 23 sessões eleitorais no São Gonçalo, mas a gente tem naquela região adjacente, a gente tem no Rio Corrente, nós temos São 2. escolas Rio Claro grandes, também, né? Exato. Então, assim, inclusive é o nosso maior colégio eleitoral, é a Escola Evanira, no São Gonçalo. Que legal, cara. Porque assim, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo. Gente, nós estamos conversando com Marivaldo Mendes. Ele é o chefe do cartório aqui em Petrolina, da Zona 83. Tem dado uma aula aqui pra gente de como vai acontecer as eleições em Petrolina, que tem sido já há muito tempo eleições calmas, né, Sinara? Tem sido tranquilas e assim, a gente sente que o petrolinense gosta desse momento festivo do dia da eleição e tem se comportado muito bem e que a gente espera, apesar de todos os pesares esse ano, que continue assim, né, Marivaldo? Exato, Sinara. O petrolinense tem demonstrado ser um bom eleitor. Isso. Eu acredito, né, pelo histórico que a gente tem. A gente teve campanhas com poucos registros, né? Nós recebemos, sim, algumas notícias de irregularidade em E vai propaganda. ser a primeira depois da pandemia, Foi né? feita, exato. Nós fizemos numa época da pandemia, no auge da pandemia, e assim, foram eleições com sucesso. Então, acredito que a gente vai repetir isso também. O eleitor de Petrolina, ele tem
é exercida a sua democracia de uma forma bem alegre, bem correta, eu posso dizer assim. O advogado, né, Sidney Campelo, né, ele mora aqui no Jacinto Coelho, e ele quer saber como vai ser com os juízes eleitorais. Se eles estarão de prontidão, se vai haver fácil acesso a eles. Sim, doutor Sidney. Sidney Campelo. Exato. Doutor Sidney Campelo, sim, os juízes eleitorais, nós temos 3 juízes eleitorais, 3 promotores eleitorais. Eles já estão atuando, né, desde o início de todo esse processo. No dia da eleição, eles estarão sim trabalhando durante todo o dia, os juízes eleitorais não param. Eles estarão muito provavelmente em locais de votação. Não sei qual será o roteiro, mas eles tinham o costume de visitar os locais de votação e permanecerão durante todo o dia até o encerramento. Nós só vamos descansar quando entregarmos o resultado aqui em Petrolina. Então, o acesso também é só procurar o cartório eleitoral, né, que a gente poderá ver esse acesso se for necessário, né, se o senhor estiver atuando no dia da eleição e precisar de qualquer informação junto aos juízes, eles estarão sim à disposição. Ô Marivaldo, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos internautas aqui no nosso Instagram do nosso portal Tribuna Nordeste. Então, parabenizando a entrevista aqui, Raquel Barros e Carlos Amorim. E eles está sendo muito... tem muita coisa que eles não estavam sabendo e que estão, graças a Deus, sabendo através da entrevista, né? E eu queria saber, Marivaldo, essa questão do voto, da justificativa do voto, né, Calbi? Isso é interessante. Como é que está funcionando, como é que vai funcionar? Explica pra gente. Importante, Sinara. A justificativa, né, é aquele ato praticado pelo eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Então, um exemplo, ele é eleitor de Lagoa Grande, mas no dia da eleição ele está em Petrolina, então aqui ele poderá justificar. Tá? E aqui eu já destaco que o eleitor que é de Petrolina, ele não pode justificar dentro de sessões eleitorais de Petrolina. Isso é muito comum, principalmente para o eleitor que são de distritos mais distantes, como Rajada, como Isacolândia. De repente ele está aqui na cidade, na zona urbana, e porque ele não está lá no distrito, ele acha que pode justificar aqui, né? Isso tudo é dentro do município, então não é permitido. A urna no dia até aceita, porque aquela urna não está em rede. Então ela aceita aquele título e o eleitor sai dali achando que justificou. Mas quando aquela mídia de resultado é transmitida, ela é rejeitada, porque o sistema detecta que aquele eleitor pertence ao município. Cidade, né? Aí, mais específico da justificativa, o eleitor pode fazer isso em qualquer sessão eleitoral, assim como pode justificar pelo aplicativo e-Título. Nós tivemos em 2020 um certo congestionamento do sistema, né? Alguns eleitores não conseguiram fazer a justificativa, mas todas as sessões estão habilitadas, o TSE tem feito os testes no aplicativo e verificado que ele está preparado. No celular, né? Exatamente, Sinara. Baixa antes e você faz de casa, sem sair, sem ir para fila, sem ir para o calor, porque o nosso calor já começou aí com todo o gás. Então o eleitor faz isso em casa, sem precisar ir. Mas eu não quero, Marivaldo, eu quero ir para a sessão. Já que eu não vou votar, eu quero justificar lá, fisicamente. Pode comparecer em toda a sessão, eu indico que procura um local mais tranquilo, uma sessão com menos fila. Né? Às vezes, exato, Sinara. Às vezes o eleitor, ele está na sessão com a fila maior. E aí ele reclama, mas ele pode procurar locais mais tranquilos e fazer, sim, essa sua justificativa. Ele só precisa do documento de identificação e preencher o formulário que ele pode pegar no próprio local de votação. O Diego Alves, ele diz assim, eu estou no carro ouvindo aqui, muito bacana. E ele diz que é de Siriaém. Eu vim de Siriaém, já me cadastrei para votar em Petrolina. Como é que é isso? A pessoa de fora, ela é de outra cidade e ela pode votar em Petrolina? É o voto em trânsito, né? Exatamente, Sinara, é o conhecido voto em trânsito. Nós tivemos aí uma janela entre o mês de julho e agosto, num período de 30 dias, onde o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, ele pode fazer essa opção. Então, assim, eu sou de Recife, meu título é de Recife, mas eu estarei em Petrolina no primeiro turno. Ele teve a possibilidade de fazer um requerimento para votar em Petrolina. Lembrando que isso só vai ter em cidades com mais de 100 mil eleitores, e é o nosso caso.
Nós tivemos aqui locais habilitados como Dom Bosco Extensão, a Escola Eduardo sim. Coelho ali perto da Petromol, a Escola Gessino Coelho ali no Na bairro... integração. Ali Essas já estão Vila preparadas Mocó. para receber essas pessoas que vêm de fora. Né? Exatamente. Eles fizeram este requerimento dentro do período que foi até 18 de agosto. Exato. Isso tudo foi processado. Alguns escolheram os 2 turnos, no caso de uma eventual ocorrência de um segundo. Alguns escolheram só um turno. Mas isso já está encerrado, né? Eu entendi que o senhor Diego, ele fez esse requerimento tempestivamente, né? Dentro do período. Então ele vai poder comparecer. Eu até indico ele a consultar qual é o local que ele ficou. Nós entregamos, quando atendíamos, a pessoa escolhia e recebia um comprovante. Eu acredito que ele já deve saber. Mas se ele esqueceu ou perdeu, ele pode fazer essa consulta pelo e-título, porque lá vai estar indicando o local provisório que o senhor Diego pode votar. Quer dizer, o TRE, o TSE tomaram todas as precauções possíveis. Para que o direito né? seja exercido Para que de o direito fato, seja né? exercido. Sim, com certeza. Eu vou lembrar a você, gente, que essa eleição é uma eleição diferenciada. Você primeiro, qual é a sequência para votar? Né? Alguém está perguntando aqui para mim qual é a sequência para votar e eu faço questão de responder para você. Primeiro se vota assim, ó. Primeiro, deputado federal. É o primeiro cargo a ser votado e tem 4 dígitos, tá bom? Deputado federal tem 4 dígitos. 4 números. 4 também. números. Tem que não entender O isso que que é é dígito, número. né? Então, é o primeiro a ser votado. Depois você vota para deputado estadual, que aí aumenta o número de números, né? De dígitos. Dígitos, né? Vai para 5 números, né? Então são 5 números para deputado estadual. Depois você vai votar para senador, que aí diminui. São 3 números que você coloca lá na urna para senador. Depois você vai Ou votar... senadora, que Ou tem senadora, candidatas. né? No Exatamente, estado. nada. Olha, eu sendo machista. Ó, Bom, no 4º lugar você vai votar com 2 dígitos, né, com 2 números, para governador. E por ou último, governadora. ou governadora, eu sendo machista de novo. E por fim você vai votar para presidente ou presidenta. Aí eu já prefiro dizer, presidente ou presidente. Mas o presidenta também pode ser. E aí também ela tem 2 dígitos, né? No Brasil nós temos 12 candidatos à presidência da República, né? Verdade. A sequência é Então, exatamente a seleção, a lista, E a que as lista é pessoas, essa. e que as Pode pessoas levar o fiquem cientes. santinho. Pode, muito importante, Sinara. A gente não vai fornecer, a Justiça Certo. Eleitoral não vai fornecer o papel para anotação Ah. e nem caneta. Então, Mas o eleitor pode providenciar, levar isso. E aí, como A colinha, a né? imprensa vem destacando, só não pode ser no celular, porque hoje a gente anota tudo no celular, né? Uma lista de compra, E o tudo a celular gente vai faz pelo ficar celular, lá. é uma agenda. Você não vai levar o celular para Exato. Então, assim, Aí fica na esquece. mão, né? Claro, cuidado para o calor não apagar, mas leva no papelzinho, isso facilita. Digite seu número com calma. Olhe se realmente é essa a sua opção. Se não for, corrija e digite o número certo. O mais importante é que você exerça o seu voto e vote em realmente quem for o seu candidato. Nós teremos em todas as sessões eleitorais lista de candidatos fornecidas pelo sistema da Justiça Eleitoral. Então vocês podem, pode consultar, mas o importante é que você tenha atenção no registro do seu voto, conforme essa sequência que Calbi aí destacou. Pois é, tem uma pergunta aqui de uma mesária aqui, muito obrigado. Sueli Almeida, ela fala aqui do centro da cidade, né? Sou mesária e gostaria de saber se posso vestir camiseta da propaganda no dia da eleição. Sueli, eu nos treinamentos da Zona 83, e aí eu só treinei os mesários da nossa zona, a gente destacou isso, né? Nós não temos nada escrito, mas o que a gente dá uma orientação é que não utilize. Porque você, mesário, neste dia, vocês compõem a justiça eleitoral. Justamente. E uma característica de qualquer justiça é a sua imparcialidade. Então, a nossa orientação é que o mesário não utilize, não só camisa de candidato. Ou com alusão ao partido, né? Exatamente. Nós estamos até orientando a questão das cores. Porque o eleitor, ele chega na sessão e ele faz a leitura conforme o visual. Verdade. E assim, não vai ficar muito bom a gente chegar numa sessão onde coincida, né? Vai parecer até uma aglomeração, uma padronização. E aí a gente está pedindo essa atenção nas cores das vestimentas.
Isso. Muito, assim, muito legal. É prudente, né? É muito prudente. Exatamente. Isso. Eu acho que é o melhor, né? Para que não seja feita uma leitura errada aí do que Porque os está reservistas- trabalhando para o órgão que está realizando todo esse processo. Então, você não pode tomar partido nem lá durante o trabalho, né? Exatamente. É para evitar qualquer questionamento, a nossa Até a orientação gente aqui da não dá. imprensa, né? A gente está tomando esse cuidado, né, Calbinho? Exatamente. Nós tomamos esse cuidado aqui na ponte, eu acredito que os outros veículos também, para justamente ter, né, manter, tanto a justiça tem que ser imparcial, como a imprensa também, né, deve manter. Essa imparcialidade, né? Exatamente. Prudente que se mantenha e é necessário e correto que se mantenha, exato. Vamos principalmente. falar de paredão? O pessoal está perguntando aqui para mim. A música, o áudio. Se a música ela pode Os ser jingles. rodada aí durante a eleição. Em relação a carros de som, nós temos uma legislação que ela proíbe a circulação de carro de som, exceto quando acompanhando caminhada, carreata, passeata ou para promoção de reunião ou comício. Então, qualquer desses veículos de carro de som, trio elétrico só pode em comício. Então, E os assim, paredões dos carros particulares? os paredões também somente nesses casos, Sim, tá? então A legislação seria. proíbe a circulação de jingle sem carreata, caminhada, passeata, reunião ou comício. Então, gente, é bom não tá pode, atento. meu amigo. Exatamente, não pode. Se achar no dia, como é que faz Preso, para né? denunciar, para Sinara, nós chamar a temos um atenção da aplicativo segurança? Pardal que pode ser Certo. feito já, né, desde o início da campanha. Nós temos recebido algumas denúncias. São Os denúncias, juízes né? têm sido bastante atuantes nessa área. Tira as fotos, Então, assim, manda, se o né? eleitor percebeu, vídeo. pode utilizar o Pardal, pode procurar o Ministério Público, que são órgãos fiscalizadores desse processo eleitoral também. Olha, eu queria ter um Marivaldo na minha casa direto Todo pra gente dia, toda conversar hora. toda hora para ele falar sobre esse assunto. Mas aí a eleição não acontece. Né, não? Meu querido, muito obrigado. Senhor, você é uma simpatia, você é uma pessoa muito bacana de conversar, né? Você é uma simpatia. Tranquilo. Tranquilo, Tem né? que ser assim como A ele. gente tem que ser tranquilo, né? Os guias já têm aí suas dificuldades, a gente Essa tem que ser questão leve. do final da eleição, a gente poder checar, pode estar. Em que momento a gente pode checar a votação nas nossas sessões, digamos? Cada um quer. Ou nas sessões do seu Você fala prédio. dos boletins de urna, Dos não é isso? boletins de Pronto. urna. As herésimas, né? É. Certo. No início dos trabalhos, nós vamos imprimir as herésimas, né? Elas vão ser impressas antes das 18 horas. E após os boletins de urna. As herésimas, elas não são publicadas, mas ficam com a mesa. Quem quiser consultar, pode pedir. Em relação aos Sim. BUs, nós vamos publicar No o final do final nas processo? salas. Sim, Isso. todas as salas serão afixadas o BU. Meu colega Amaro, que é jornalista também, está perguntando como é que faz, ou se o TSE já liberou, o TRE também, para fazer o cadastramento dos jornalistas para o dia da apuração. Como Da é que é isso? imprensa. A assessoria de comunicação do TRE em Pernambuco nos informou que não haverá esse credenciamento de Certo. imprensa. Certo. Isso vai ser tratado diretamente com a assessoria de segurança no TRE em Recife. Então, o pessoal da área de comunicação deve entrar em contato com a assessoria de comunicação do TRE, porque nós da zona eleitoral não vamos fazer credenciamento. Ah, interessante. Meu amigo, que Deus lhe abençoe, lhe guarde, Amém. lhe dê uma eleição Boa tranquila, sorte. boa sorte. Vamos Vai sim, precisar. vamos sim, Calbin, vamos sim. E com certeza, na segunda, vocês vão estar aí divulgando que as eleições aconteceram com tranquilidade. Apesar dos Tomara. registros, a gente vai ficar com o brilho final, que foram eleições tranquilas e que a vontade do povo prevaleceu. Nós teremos Amém, aqui, Marivaldo, uma equipe todinha voltada para fazer o acompanhamento das eleições. Estaremos à disposição, né? Nós só vamos parar depois do último voto a ser contado no Isso. Brasil. Já isso é muito importante. E aí a Justiça Eleitoral, né, está aberta para informações que precisarem, vocês podem nos procurar. É do nosso interesse que a população esteja bastante informada, né? Nós estávamos aqui discutindo sobre desinformação. E isso é ruim. Então, assim, que as pessoas se informem e vocês, a imprensa, exercem um papel importantíssimo, que é levar a O informação cartório para todos. já está funcionando normal, né? Já está tudo presencial. É no normal bem grande, nós estamos de
8 horas da manhã até as 19 oficialmente, e nesses dias extrapolando lá internamente, assim, o trabalho tá grande. Eu acho que foi com você, não foi, Sinara, que eu falei? Eu disse assim, a gente não corre, a gente já voa. Já voa, Meu querido, um abraço, Deus abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Amém. Esse foi... que a democracia prevaleça. Com certeza, Sinara e Calbi. Olha, Obrigada. Marivaldo Mendes, chefe do cartório eleitoral aqui de Petrolina. Agora...